Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da nossa igreja. É um prazer receber cada um de vocês aqui, que todos sejam nesse momento acolhidos e recebidos pelo Santo Espírito de Deus também em suas vidas, em nome de Jesus. Rogamos, acima de tudo, que estejam todos bem, estejam todos debaixo do cuidado do nosso bom Deus, estejam junto com seus amados familiares, sua esposa, seu marido, seus filhos, para que assim toda a casa, toda a família possa estar reunida para adorar o Senhor. Esse é o tempo que o Senhor reservou para nós. E é importante, irmãos, que estamos aqui usufruindo desse tempo juntos em família, já que ainda não podemos estar juntos como igreja, como um corpo físico e presencial como um todo. Rogamos a Deus que Ele esteja contigo e que Ele leve a sua presença e a sua bênção sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar, agradecer e bendizer o teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar e bendizer o Senhor.
Obrigado, Senhor, pelas famílias que se agregam e se juntam a nós. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, que a Tua palavra tem nos sustentado, tem nos guardado. Senhor, que nessa noite seja uma noite onde possamos ouvir a Tua palavra, sentir a Tua presença e que o Senhor possa confortar e ao mesmo tempo encher as nossas vidas, ó Pai. Visita cada família, visita cada irmão, as dificuldades e as lutas de cada um, levanta o caído, cura o enfermo, renova as forças do desanimado. Senhor, traz alegria para o coração entristecido. Nós, ó Deus, clamamos a Ti, na certeza, ó Pai, de que acima de tudo, nós dependemos do Senhor. Ser conosco, meu Pai, nessa noite, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vai chegando aí, então, vai já se inscrevendo no nosso canal, se você já não se inscreveu, vai clicando no gostei, vai convidando aí seus amigos, seus parentes, seus familiares, para estarmos todos aqui conectados, todos juntos, em adoração ao Senhor. Esse é um dia que o Senhor fez, dia para nos alegrar e nos regozijar nele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, irmão, também vamos cantar ao Senhor o hino 233 dos Salmos e Hinos. O grande amor de Deus. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos o Filho de Deus, e quem se entregar a seu bom Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus seja dada a glória para todos sempre, irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia, nesse momento, no Salmo de número 125. Fazemos a leitura da palavra do Senhor, Salmo de número 125. Amém?
Quem achou, digita amém aí. Salmo de número 125, um salmo de peregrinação. Quando você vê esse título, Salmo de Peregrinação, provavelmente esse salmo foi escrito em duas ocasiões, ou do retorno do cativeiro, ou na peregrinação durante o deserto, tá certo? Então, geralmente tem esses dois sentidos aí. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Gostaria que a gente repetisse a leitura dos 2 primeiros versos, para que você possa trazer isso fortemente para o seu coração e para a sua vida. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O salmista compara a fé daquele que depende e que confia em Deus a um monte. Um monte, irmãos, pode dar o que for. Pode dar a chuva, a tempestade, pode dar o terremoto que for. Ele permanece quase que inabalável ali onde está. É assim que o salmista compara a fé daqueles que confiam em Deus. Daqueles que depositam o seu temor inteiramente no Senhor. Não se abala com as coisas desse mundo. Não estremece com as tempestades, não estremece com as dificuldades, não estremece em nada a sua fé com Deus ante as situações mais conturbadas e difíceis que passa. E aí ele diz, como em volta de Jerusalém estão esses montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Primeiro ele compara os que confiam no Senhor a esse monte. Aqueles que confiam em Deus, ele é comparado aos montes. Depois ele pega a firmeza e a segurança desses montes. E eles dizem que esses montes agora representam o Senhor, que guardam a cidade de Jerusalém, ou seja, que guardam o seu povo. Assim como Jerusalém era cercada por esses montes e dava uma certa proteção, o salmista quer dizer aqui que assim também é a nossa vida. Estamos guardados por Deus. Ele está ao redor do seu povo. Oh, meus irmãos, temos motivos suficientes para louvar a Deus. Temos motivos suficientes para engrandecer o nome do Senhor. Temos motivos suficientes para alegrar a nossa vida o tempo todo. É aquilo que nós falamos domingo, irmãos. Temos no passado a manifestação da graça de Deus que nos impulsiona e temos no futuro a manifestação da glória de Deus que nos alegra. Veja, irmãos, que temos motivos suficientes a viver neste plano, neste tempo de maneira segura, de maneira firme e de maneira confiante no Senhor, porque Ele é quem nos guarda. É nele, irmãos, que estamos firmados. E se estamos firmados nele, nada neste mundo, absolutamente nada, nos abalará. Amém? Vamos louvar o Senhor mais um pouco? Ele não tinha qualquer beleza, majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos acompanhado aí as notícias, temos visto o que tem acontecido aqui no nosso estado e queremos informar os irmãos que conversamos previamente primeiro com os presbíteros, ainda vamos conversar depois com todos os oficiais e continuamos ainda a aguardar, irmãos, as liberações das autoridades públicas e competentes para que a gente possa estar retornando em um nível, pelo menos, de segurança mínima, né? Quando eu digo segurança mínima, dentro daquilo que for permitido, para que a gente possa estar retornando às nossas atividades. Estamos planejando, depois da primeira quinzena de julho, possivelmente aí será quando estaremos de volta às nossas atividades. Porém, não queremos marcar nenhuma data sem antes não estar por dentro e atualizado do que está acontecendo aí, né? Nós temos visto que a situação aqui tem sido muito delicada e nós não queremos jamais colocar os irmãos em uma situação de risco aqui na igreja. Assim tem sido e conversado também com as igrejas de Felipe Camarão e Parnamirim, mas as igrejas de Felipe Camarão e Parnamirim têm algumas facilidades também que podem antecipar até o seu retorno, antes mesmo da gente aqui do satélite, que é o fato de serem igrejas menores, né, uma aglomeração menor de irmãos, enquanto que aqui nós temos uma aglomeração maior, e também o fato de a nossa igreja ser climatizada, né? Então isso também nos limita muito a utilizar o nosso espaço, né? E temos que ter a devida prudência. Provavelmente, ao fazer isso, o nosso retorno, provavelmente nós vamos ter que dividir os irmãos em alguns grupos e fazer de 2 a 3 cultos no domingo para que a gente possa atender todos esses grupos aí e também ministrar a Santa Ceia, assim, nossa primeira reunião presencial. Ok, irmãos? Mas
tudo isso é motivo para a gente orar ao Senhor. Tudo isso é motivo para a gente clamar ainda mais ao Senhor. Não podemos jamais esfriar a nossa fé. Muito pelo contrário. Os elementos que servem para aquecer a nossa fé, os irmãos têm recebido quase que todos os dias e semanalmente, pelo menos 3 vezes na semana, nós estamos nos reunindo 2 vezes aqui e 1 vez lá pelo Jitsi, fora que os departamentos, os homens, as mulheres têm feito também. Nós temos, irmãos, que manter a nossa fé aquecida no Senhor e a comunhão uns com os outros sempre vibrante e fortalecida também, não é? E buscando cada vez mais a Deus. E em virtude disso, eu já estava planejando fazer o nosso jejum, mais um, né? A gente está fazendo sempre, pelo menos 1 vez por mês. Eu já estava planejando a gente fazer no dia 28 de junho, e aí eu vi um comunicado da nossa denominação, convocando também o povo congregacional para o jejum, então, no dia 28 de junho, que é o último domingo desse mês. Faremos da mesma forma como fizemos os anteriores, de 6 da manhã até o meio-dia, né? Pedimos que os irmãos, né? Às vezes a gente bota 6 da manhã, os irmãos às vezes, né? Tudo bem que é um dia para descansar, tal, mas tenta acordar um pouquinho mais cedo, né? Fazer ali o seu momento de oração, seu momento devocional. Eu vou preparar todo aquele materialzinho que eu sempre envio para os irmãos, mas é importante, irmãos, a gente estar buscando a Deus. É importante a gente estar clamando a Deus. Eu creio que tudo isso é Deus nos proporcionando uma oportunidade de quebrantamento, de lamento, de arrependimento e também de avivamento. Precisamos clamar ao Senhor por isso. E aí então estou conclamando e convocando toda a igreja, as 3 igrejas, para estarmos aqui no dia 28 de junho, esse domingo que vem, o outro, em uma manhã de jejum e consagração. E aí vamos fazer da mesma forma como temos feito os últimos. Quando for às 11h30, nós abrimos uma live aqui no Instagram da nossa igreja e fazemos um momento de louvor, de compartilhar, e ao meio-dia nós fazemos a oração de entrega do nosso jejum ao Senhor. Ok, irmãos? Participe disso, se envolva nisso e peça para que Deus faça crescer cada vez mais a sua fé e o seu temor nele. Vamos orar e em seguida nós passaremos já a palavra aqui para o missionário Ricardo, que vai nos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Já quero agradecer ao Ricardo por ter aceito aqui o convite e participar conosco. Já vá abrindo sua Bíblia em Isaías capítulo 1, dos versos 10 a 20, e o Ricardo vai falar sobre como tens cultuado a Deus. Uma pergunta, né? Como tens cultuado a Deus? Ok? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Pedimos a Deus por todo esse momento que nós estamos vivendo de incerteza, de insegurança, mas que acima de tudo, o Senhor faça crescer em nós a persistência no Senhor, a persistência, ó Deus, de saber também esperar, a paciência, ó Deus, a perseverança, mas ao mesmo tempo, Senhor, sendo precavidos, ó Deus, de tudo isso. Senhor, nos guarda de todo mal, continua nos livrando de toda essa situação. Lembramos aqui dos teus filhos, ó Pai Walker, que está lá no mar embarcado, que o Senhor guarde o teu servo ali no exercício da sua profissão. Guarda o Alexandre, ó Deus, que embarcou hoje também para o cumprimento de suas tarefas ali. Guarda os teus filhos, Senhor, pedimos. Conduza-os em paz, ó Deus, o Alexandre, à chegada ao seu trabalho. Conduza o Walker também, ó Deus, quando chegar a data do seu retorno. Mas, acima de tudo, que o Senhor esteja com os teus filhos ali, Pai, e com toda a sua equipe. Assim, ó Deus, nós pedimos também por cada um de nós. Prepara-nos, ó Deus, cada dia mais para esses tempos difíceis que estamos vivendo. Prepara a nossa igreja, Senhor, para nos moldar cada vez mais a situação que nós estamos passando. Mas, acima de tudo, passar por tudo isso com graça, com glória ao Senhor, e com alegria e singeleza em nosso coração de saber que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor, Deus, é a nossa fortaleza segura. O Senhor, Deus, é aquele a quem nós plenamente confiamos. E com isso, ó Deus, jamais seremos abalados. Por isso nós descansamos verdadeiramente no Senhor. Nos ajude e nos dá sabedoria, Senhor, em meio a tudo isso, para a glória do Teu nome. E pedimos, ó Deus, por esse momento que estaremos ouvindo a Tua palavra,
Que o Senhor fale aos nossos corações, principalmente, ó Deus, aquilo que vai nos trazer crescimento e maturidade na nossa fé e no exercício do nosso serviço ao Senhor. Usa o teu servo, assim nós pedimos, já agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, fique com a palavra do Senhor nessa hora. Graça e paz, amados irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para partilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, e é sempre um prazer e também uma responsabilidade, né? Estar transmitindo as verdades que a palavra do Senhor nos traz. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, do verso 10 até o verso de número 20. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopizar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Muito obrigado pela tua palavra lida neste momento, ó Pai, e por esta oportunidade que nós temos de meditar nas tuas sagradas escrituras. Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a tua palavra e que ela venha encontrar morada em nós, e que ela venha nos transformar, nos edificar, nos limpar, e que nós venhamos a praticar aquilo que nós vamos aprender. Neste momento eu peço que o Senhor me use como um instrumento nas tuas mãos, que não haja sabedoria humana, vaidade própria, ou nada de mim mesmo, Pai, mas que eu venha apenas a falar da tua palavra, Senhor, e que teus filhos sejam edificados. Não nos deixe, ó Pai, encerrar esta transmissão, este vídeo, esta mensagem, sem que nós tenhamos ouvido a tua voz e que esta palavra tenha nos desafiado a sermos crentes melhores. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu quero falar hoje um pouco a respeito do culto. E eu gosto sempre de dizer que eu construo algumas das minhas mensagens, ou a maioria delas, respondendo perguntas. É uma forma de entender. E eu quero perguntar para mim e para você, como é que nós temos cultuado a Deus? E isso é uma pergunta interessante, haja vista os dias que nós estamos vivendo. Como é que nós temos cultuado a Deus nesses tempos de pandemia? Ou antes disso, como é que tem sido a prática do nosso culto?
seja ele o culto público, né, coletivo, quando nós estamos na igreja, ou o nosso culto individual, as nossas devocionais, de forma mais simples e pessoal. Esse texto, irmãos, aqui ele traz o Senhor Todo-Poderoso falando ao seu povo. E ele está, mediante ao profeta Isaías, trazendo uma mensagem acerca da adoração deste povo, do culto que eles prestavam a Deus, das suas festas de louvor, dos cumprimentos, dos rituais e cerimônias religiosas que estavam estabelecidos na lei e da forma com que este povo cultuava ao Senhor. Então nós temos aqui um panorama, digamos assim, de uma avaliação que Deus está fazendo do culto que o povo dele está prestando para ele. O panorama não é nada bom. As palavras que nós lemos aqui parecem até serem pesadas, né? O panorama do povo de Deus não é bom, não é dos melhores. O povo escolhido, o povo liberto da escravidão pelo poder de Deus, que recebeu os estatutos, a lei de Deus, tem de contínuo oferecido sacrifícios hipócritas, sacrifícios vãos, sacrifícios incoerentes, sacrifícios que não agradam a Deus, um culto que não agrada ao Senhor. Este é o panorama, a avaliação que Deus, mediante o seu profeta, leva ao seu povo. E nós temos experimentado, através dos devocionais postados pelo pastor Gustavo, um panorama dos livros proféticos. E nós podemos perceber meio que um processo cíclico do povo de Deus. O povo se envolve com outros deuses, peca contra Deus, idolatra, adora outras divindades, se prostitui com outras nações, recebe o alerta de Deus a respeito do arrependimento, da restauração, não dá ouvidos, sofre, é cativo. Depois Deus restaura pela sua misericórdia, sempre tem um remanescente, e aí começa o ciclo todo de novo. E aí a gente pode dizer que povo, e povinho, hein? Mas nós somos iguais. Nós praticamos as mesmas coisas. E este panorama, irmãos, é triste. Mas aí eu quero trazer para nós agora e perguntar: você já imaginou se Deus fizesse a avaliação do culto da sua igreja, da nossa igreja, do seu culto de caráter individual e do culto público coletivo? Você já imaginou se Deus levanta um profeta e ele faz isso através dos pregadores, dos homens de Deus que levam a sua palavra? Mas Deus levanta alguém específico e chega para o pastor Gustavo e diz: olha, pastor Gustavo, o Senhor falou comigo e mandou te dar um recado a respeito do culto da Igreja Evangélica Congregacional em Cidade Satélite. O que Deus diria do culto? Ou então chegasse: olha, presbítero Marcos, Deus mandou eu te dizer aqui a avaliação que ele faz do culto da congregação em Felipe Camarão. Olha, presbítero Ricardo, aqui está o diagnóstico do culto, da adoração que você e os irmãos aí do campo de Parnamirim têm oferecido a Deus. Qual seria, irmãos, o panorama das nossas igrejas? Mas mais do que isso, se Deus dissesse individualmente para mim e para você como tem sido o nosso culto a Ele, qual seria o panorama? O que estaria descrito se fosse uma carta, ou o que nós ouviríamos do homem de Deus ou do próprio Deus a esse respeito? Você já parou para se perguntar? Você já perguntou a você mesmo que tipo de culto eu tenho oferecido a Deus? Quais os sacrifícios que eu tenho apresentado diante do meu Senhor e Salvador? E nesses tempos de pandemia, como é que tem sido a forma que eu tenho cultuado a Deus? Será que de fato eu tenho aproveitado agora o excesso de tempo em casa com a minha família para cultuar verdadeiramente a Deus em família, ou para estender os meus momentos devocionais, ou para me aprofundar mais em intimidade com Deus? Ou isso não surtiu efeito nenhum? Ou eu só fico reclamando que eu tenho tempo demais e nada para fazer? Hoje eu quero, irmãos, de forma breve, falar sobre dois tipos de culto.
Primeiro, nós encontramos aqui no texto que nós lemos de Isaías, capítulo 1, a partir do verso 10 até o versículo 20, que eu gostaria de chamar de um culto hipócrita. O primeiro culto que eu quero falar hoje é sobre esse culto que nós podemos, e eu gostaria de definir assim como um culto hipócrita, um culto falso. Palavras duras, mas necessárias, para que a gente reflita acerca do quanto nós temos de fato adorado a Deus e cultuado ao nosso Senhor e Salvador. E a primeira característica deste culto hipócrita é que é um culto que ofende a Deus. Você já parou para pensar nisso? Se você olhar no dicionário, culto é um louvor prestado a alguma divindade, é uma homenagem. Você já imaginou um culto que ofende a Deus? Você já parou para pensar que existe um culto, uma adoração que, ao invés de cumprir o seu papel de prestar homenagens à nossa divindade, ao nosso Deus que é o único, ofende a Ele? Do versículo 10 ao versículo 12 nós lemos: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Você já imaginou, irmãos, ouvir isso de Deus a respeito do seu culto? Trazendo aqui para palavras mais próximas a nós, é como se Deus estivesse dizendo: quem foi que chamou você para me cultuar? Por que você está aqui me cultuando? De que serve a multidão dos seus sacrifícios? E lembre-se, irmãos, que o sacrifício, no contexto, era o momento ápice da adoração, apontando para Cristo, quando o cordeiro inocente ele é imolado em favor do pecador, do culpado, para que os pecados fossem perdoados. Mas Deus está dizendo: do que serve a multidão dos seus sacrifícios? Eu estou farto. Estou farto da gordura, do sangue dos animais, dos cordeiros, dos bodes. Quem foi que chamou você aqui para me adorar? Isso, irmãos, porque o que se tinha aqui era uma repetição de cerimônias e rituais sem nenhum sentido, sem nenhuma intenção verdadeira. Era para eles, na verdade, e por isso que é falho, por isso que é apenas uma sombra, é tipo, aponta para Cristo, mas os sacrifícios não purificavam pecados, porque servia até de desculpa para esses homens continuarem pecando, principalmente quem tinha posses. Sempre que eu pecar, eu vou lá, pego um cordeiro, vou sacrificar e vou ser perdoado. Mas não havia verdade, não havia arrependimento. Era uma repetição, irmãos, era enfadonho. Deus não se cansa, obviamente, mas a expressão aqui é aquilo que nós chamamos de antropopatia, é atribuir a Deus um sentimento humano, para que nós tenhamos essa compreensão. Mas Deus está cansado do mesmo, sem sentido. E aí ele pergunta: quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Quem foi que chamou vocês aqui? Ou seja, irmãos, não adianta dizer que estar cultuando a Deus apenas por fazer, por ritual, por cerimônia, por repetição, marcar na agenda os cultos quarta, sexta, domingo, seja lá o que for, qual seja o dia. A gente precisa entender que há necessidade de ter verdade naquilo que nós estamos fazendo. Adorar verdadeiramente ao Deus da nossa salvação. Não simplesmente cumprir tabela, não simplesmente preencher a agenda com as nossas atividades. Então Deus diz: eu estou farto, este culto me ofende. A gente gosta de dizer, né, que quando o culto é bom aos nossos olhos, ele subiu até Deus. Mas quando o culto não é bom, ele não passou nem do teto. Irmãos, um culto desse tipo pode até ser a luz das estrelas sem teto, mas não sobe diante de Deus. É um culto que ofende a Deus, descumpre o seu propósito, não faz aquilo
que deveria fazer quando nos reunimos, que é adorar a Deus. Pelo contrário, nós estamos ofendendo a sua santidade, ofendendo a sua presença. É algo feito sem temor, sem verdade. Segundo, este culto hipócrita, irmãos, é um ajuntamento solene manchado pelo pecado. Versículo 13 e 14. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Um ajuntamento solene manchado pelo pecado. Aqui nós temos descrição, irmãos, das principais atividades religiosas do povo de Israel. As festas, os sábados, a lua nova, a convocação das congregações. E Deus está dizendo, irmãos, mais uma vez aqui usando os sentimentos nossos, estou cansado de as sofrer, não suporto mais, me aborrece, porque eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quantas vezes nos reunimos no culto para adorar a Deus com o coração cheio de maldade, cheio de pecado não confessado, perdão não liberado, com o pensamento em 1000 e outros lugares, menos em Deus. Este culto, irmãos, é um ajuntamento solene manchado pelo pecado. E Deus não suporta, Deus não se agrada. Deus, irmãos, não é glorificado, não é adorado quando nós o cultuamos desse jeito. É pesado. O incenso, irmãos, que deveria ser um aroma suave, a própria queima no sacrifício, que aquela fumaça subiria como agradável a Deus, Deus diz, é para mim abominação. Mais uma vez, parafraseando para a nossa realidade, como se Deus estivesse dizendo, para tudo. Para de trazer. O problema, irmãos, não é ofertar, não é sacrificar, mas o versículo 13 diz, não continue a trazer ofertas vãs. É vão. Não é verdadeiro. Não é em adoração, não é como a gente vai aprender lá em João capítulo 4, não é em espírito e em verdade. Parem. Palavras duras, mais uma vez eu digo, mas necessárias de ouvir. Este culto hipócrita, irmãos, além de ofender a Deus, ele é hipócrita porque o que deveria ser santo, o que deveria ser solene, o que deveria ser regado a temor, é feito de qualquer jeito. E as coisas, irmãos, diante de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Deus não é porco para aceitar restos, para se contentar com restos. O povo escolhido, ao invés, irmãos, de gratos pelas misericórdias de Deus, pelos manifestos poderosos de Deus, adorá-lo verdadeiramente, pelo contrário, fazem isso apenas como ritual, no piloto automático. Eu e você muitas vezes estamos no piloto automático quando estamos cultuando a Deus. Fazemos de qualquer maneira. Não há amor, não há verdade, não há sinceridade. E não adianta esconder diante de Deus, nada fica oculto. Diante de Deus nada fica encoberto. Você pode transparecer para os outros que está em santidade, que está adorando a Deus verdadeiramente, mas o teu coração quem conhece é Deus. O teu coração quem conhece é Deus. Terceiro, este culto hipócrita, irmãos, Deus ele não recebe e nem responde. Versículo 15 e 16. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E aí você se queixa e diz, eu vou para todos os cultos, religiosamente. E agora? Não, eu assisto todas as lives, assisto as lives do pastor Gustavo, dou um pulinho no YouTube lá no canal da igreja do Campo Missionário Nova Esperança, vejo os vídeos lá que o presbítero Ricardo coloca, vejo lá os vídeos do Marcos, assisto a live teológica, faço os devocionais, mas Deus não me responde. Deus não atende a minha súplica. Eu estou fazendo tudo, mas não estou recebendo em troca. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos ainda a impressão errada de que o culto é um lugar de receber. Quando, na verdade, o ajuntamento solene, o culto, é onde nós vamos oferecer, apresentar, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente em Romanos capítulo 12. Não é barganha, eu não estou indo porque quero receber algo em troca. Eu não estou fazendo porque eu quero ser restituído. Mas esse tipo de culto Deus não recebe e muito menos responde. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, não adianta. Você pode ir para todas as programações, ciclo de oração, culto matutino, seja lá o que for, e de outras igrejas. Se você não estiver fazendo de fato, adorando a Deus verdadeiramente, cultuando a Ele como Ele merece, Deus não vai ouvir, Deus não vai responder. Você não vai ser atendido, não adianta. E aí, se pergunte junto comigo. O seu, o meu, o nosso culto, ele tem agradado ou tem ofendido a Deus? A nossa adoração tem de fato exaltado, glorificado a Deus, agradado o seu coração ou tem ofendido a Ele? Ou Deus vai olhar para nós e vai dizer, olha, para de trazer as ofertas vãs. Quem foi que chamou vocês aqui para me cultuarem desse jeito? Segundo, nosso culto ele tem sido recebido diante de Deus. As nossas orações têm sido ouvidas. E quando eu falo oração ouvida, eu não estou falando que você consegue o que você quer. Mas Deus tem respondido às suas orações, independente da resposta. Os teus sacrifícios têm sido oferecidos de maneira verdadeira. Entendamos, irmãos, o fato de nos juntarmos quando nós podíamos fazê-lo presencialmente na mesma hora, arrumados, cheirosos, com roupa de crente, penteado de crente, perfume de crente, a Bíblia desodorante debaixo do braço. O fato de nos juntarmos sempre religiosamente nos horários, nos dias de culto, não significa, irmãos, que nós estamos cultuando a Deus como Ele merece. Ou agora, na realidade que vivemos, o fato de você acompanhar as reuniões no Jitsi, as lives na quinta-feira, no domingo, live teológica, fazer os jejuns promulgados no domingo, seja pela nossa denominação ou pelo pastor Gustavo, fazer os devocionais diários. Se você estiver fazendo isso no piloto automático, estiver fazendo isso só por fazer, isso não significa que você está cultuando a Deus como Ele merece ser cultuado. O que este povo estava fazendo aqui, irmãos, era se esconder através de máscaras, de legalismo religioso, cumprindo protocolos, cerimônias, rituais. E nós, irmãos, muitas vezes fazemos a mesma coisa. Nós colocamos máscaras, fantasias, que faz com que nós mesmos acreditemos que nós estamos de fato adorando a Deus e cultuando a Ele como Ele merece. Qual foi a última vez que você se preparou para um culto? Não simplesmente, faltando 40 minutos, está na hora do culto, vou tomar banho, vou me arrumar, vou botar perfume, vou sair correndo para a igreja, quando nós íamos para a igreja. Mas qual foi a última vez que você fez, como eu ouvi do querido pastor Davi, dizendo que quando ele acordava nos dias de culto, que ele ia preparar a agenda, a primeira coisa que ele colocava, hoje tem culto. Embora o culto fosse à noite, mas a primeira atividade é hoje tem culto. Depois eu preencho com outras coisas. Qual foi a última vez que você se preparou antes de um culto? Você de fato pensou o que você estava indo fazer na casa de Deus? Ou você está sempre no piloto automático?
Ou você está sempre sendo levado pela correnteza? Ou você já está acostumado, está tudo programado. Se você não se arrumar, a sua roupa mesmo se arruma e vai para a igreja, de tanto que ela vai com você. Nós não podemos, irmãos, nos esconder através de máscaras, achando que o nosso culto está sendo recebido ou está sendo agradável a Deus. Não podemos nos esconder através de instrumentos, de púlpitos, de microfones, de folhetos, de roupas. Irmãos, muitas vezes nós, pastores, líderes de igreja, passamos por isso também, vamos no piloto automático. Devo confessar aos irmãos, tem dia que eu olho e digo, eu tenho que pregar hoje. Não tem ninguém, né? Sou eu. Mas não queria. Embora o sentimento a respeito disso seja prazeroso, mas tem dias que acontecem, irmãos. Mas nós não podemos deixar que isso vire rotina. Dizer é normal, é tranquilo, eu vou ali e faço qualquer coisa. Não, ministério de louvor, vamos lá, a gente canta aquela que a gente já conhece, eu te agradeço, Deus, não precisa ensaiar não, vamos relaxar essa semana. Não, meu irmão. Não podemos nos esconder através de máscaras, de artifícios e oferecer qualquer coisa ao nosso Deus. Nós precisamos, de fato, cultuá-lo verdadeiramente como ele merece. Eu sei, irmãos, que essas palavras aqui são duras. Eu, quando leio e quando falo, dá até um nó na garganta de tão pesadas que elas são. Mas são a realidade, meu irmão, que eu e você estamos sujeitos. E muitas vezes nós nos encontramos nessa realidade e nem sabemos, porque as nossas máscaras, os nossos disfarces, as nossas fantasias estão tão bem preparados que até nós acreditamos que está tudo bem. Mas diante disso, irmãos, então como é que nós devemos cultuar verdadeiramente a Deus da forma que Ele merece? Obviamente eu não vou conseguir, irmãos, e não é possível tecer parâmetros aqui de forma completa para isso. Mas eu quero meditar em mais um texto como resposta a esta pergunta, para que nós então abandonemos este estado que nós lemos aqui em Isaías capítulo 1, do verso 10 em diante, este culto hipócrita, nós deixemos ele para trás, de lado, e nós possamos de fato cultuar a Deus como Ele merece. Nós aprendemos, irmãos, a adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Mas eu quero convidar você a abrir Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos responder agora como nós de fato devemos adorar ao nosso Deus da forma que Ele merece. Como deve ser o nosso culto. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz escola dominical. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Qual deve ser então, meus irmãos, a forma ou como nós devemos de fato louvar e cultuar a Deus da forma que Ele merece? O culto que nós lemos anteriormente e falamos a respeito dele em Isaías capítulo 1, eu chamei de um culto hipócrita, culto falso. E aqui quero chamar este culto, dos versículos 1 e 2, do culto verdadeiro, culto racional. E nesses dois versículos, irmãos, nós aprendemos diversas coisas fantásticas a respeito disso. Primeiro, o versículo 1 nos traz algumas características desse culto verdadeiro, desse culto racional. Paulo, irmãos, ele escreve aos Romanos com o intuito de certa forma, preparar a sua ida. Paulo tinha intenções
de ir até a Espanha. E a igreja em Roma era caminho. E ele precisava da ajuda de uma igreja para prosseguir esta viagem. Só que em Roma havia muitos crentes e judeus convertidos que confrontavam Paulo pelos seus ensinamentos da salvação pela graça, porque eles ainda acreditavam que deveriam seguir estes rituais, exatamente as festas, as duas novas, as congregações, as principais festas, os ajuntamentos solenes, os sacrifícios. E Paulo pregava a salvação pela graça, o cumprimento de tudo isso em Cristo. Então Paulo ele escreve esta carta falando sobre o evangelho que ele prega, defendendo o evangelho que ele prega, e também uma forma de preparação para que quando ele fosse até a igreja, os irmãos o recebessem, né, da forma correta. E aqui no versículo 1 ele começa com um pedido caloroso, forte, apaixonado. Eu rogo, eu suplico, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto, irmãos, ele é um sacrifício. É uma oferta. Por isso que eu digo que quando nós vamos cultuar, nós estamos indo apresentar, oferecer. E Paulo aqui ele usa palavras extremamente comuns ao contexto desses irmãos. Apresentar, sacrifício, culto. Exatamente fazendo um balanço com Isaías capítulo 1. Nós vemos esses mesmos aspectos. E a primeira característica aqui do culto é um sacrifício vivo. O que Paulo está dizendo para nós, irmãos, e para os romanos, é que nós devemos nos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, constante a Deus. Não precisa ser morto, como antigamente o cordeiro era morto, mas um sacrifício no sentido de que nós devemos estar entregues plenamente a Deus, ao ponto de nos deixar consumir inteiramente, se preciso, diante de Deus, da sua obra, da sua vontade. Porque era isso que acontecia no sacrifício. Algumas partes do cordeiro era consumido por completo, aquela fumaça subia até Deus. Então nós precisamos, irmãos, estar completamente entregues a Deus, ao ponto até, se necessário, de nos consumirmos plenamente para louvá-lo, adorá-lo, agradá-lo da maneira que ele merece. Um sacrifício vivo. Segundo, um sacrifício santo. Um sacrifício consagrado, separado. Ao contrário, irmãos, do culto hipócrita, onde eram sacrifícios vãos, impuros, manchados pelo pecado, sem sentido, sem significado nenhum. Um sacrifício santo e agradável. Que de fato, irmãos, agrada ao coração do nosso Deus. Um aroma suave que sobe até o nosso Deus e o alegra. E é interessante a gente ver aqui, ainda no versículo 1, que Paulo fala: rogo, pois, ou seja, eu peço por algo que eu falei antes. E que é isso? Pelas misericórdias de Deus. E que misericórdias são essas, irmãos? No plural. Paulo fala do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. A justificação, a expiação, o sacrifício de Cristo, a entrada dos gentios na igreja. Toda a obra redentora, irmãos, de Deus por nós são estas misericórdias. Ou seja, para você cultuar a Deus verdadeiramente, você precisa conhecer e entender tudo que Deus fez por você. Ao contrário do povo de Israel, que foi liberto, que experimentou, irmãos, da bondade e da misericórdia de Deus de forma surpreendente. Mas isso não foi suficiente para fazer com que eles entendessem a forma correta de adorar. Nós precisamos olhar para o sacrifício de Cristo, para as suas misericórdias, para a sua bondade, para tudo que Ele fez por nós e oferecer o nosso corpo como um sacrifício de louvor e adoração vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui, irmãos, a gente tem que entender o porquê nós estamos fazendo aquilo. Entender o porquê estamos adorando. Entender quem nós estamos adorando. Não é algo fictício. Culto racional, irmãos. É um culto consciente, não só no sentido da palavra razão, mas de saber o que nós estamos fazendo. Não está no piloto automático.
no culto público, coletivo ou individual, nós precisamos saber a quem nós estamos adorando, por que nós estamos adorando, como nós estamos adorando. Então, em primeiro lugar, irmãos, o culto verdadeiro ele é um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. E aqui nós temos no versículo 1, talvez algo mais voltado para o culto público, mas no versículo 2, nós temos aqui duas ações voltadas também para o nosso culto particular, pessoal, para o nosso dia a dia prático. Como é, irmãos, que nós vamos então oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diante das misericórdias que Ele manifestou por nós. Primeiro, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, nós adoramos e cultuamos verdadeiramente a Deus quando nós não nos conformamos com este século. Esta é a primeira ação. Não se conforme com este século. Ou, em outras versões, não se amolde. Conformar aqui, irmãos, traz a ideia de você se espremer para entrar dentro de um molde, para caber dentro daquele modelo específico. Imagina só você estar numa sapataria e você gosta muito de um sapato, de um tênis, só que não tem o seu tamanho, tem um número menor, você espreme o seu pé ali dentro. Eu já fiz isso. E deixa bem prensadinho para ele ficar ali, para você usar aquele tênis que você tanto gostou. Essa é a ideia. Não se conforme, irmãos, com este século ou com este mundo. Depende muito da tradução da sua Bíblia, da sua versão. Ou seja, o mundo, irmãos, o sistema vigente daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não conhecem as misericórdias de Deus, é como se fosse um molde. E nós, como cristãos, não podemos nos amoldar, tomar esta forma. Mas o que eu vejo, irmãos, é que tantas igrejas e tantos irmãos estão tomando a forma do mundo. Ao invés de nós influenciarmos esta geração, este mundo, nós é que estamos sendo influenciados. Trazendo aspectos do mundo pecaminoso deste século para dentro da igreja, ao invés de ser luz, de ser sal, de fazer a diferença. Então, a primeira atitude para nós cultuarmos a Deus verdadeiramente com um sacrifício vivo, santo e agradável, irmãos, é não se amoldar a este século, é não se conformar. E a segunda atitude: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. E aqui a palavra em específico, né, que nós podemos trazer dessa mudança, dessa transformação, uma metamorfose. É algo contínuo, a transformação vai acontecendo, vai mudando. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, irmãos, este mundo em que nós vivemos, as pessoas que não conhecem estas misericórdias que foram apresentadas nos capítulos anteriores de Romanos, que nós conhecemos, a justificação, a graça salvadora, o sacrifício de Cristo, o perdão, a redenção, a regeneração. Estas pessoas elas têm atitudes que vão contra Deus, e atitudes essas descritas no capítulo 1 de Romanos: ira, inveja, e homossexualidade, todo tipo de coisas que ofendem a Deus. Então Paulo está dizendo: transforme a sua mente. Você não pode continuar vivendo com este pensamento, com estas ações. E faça isso debaixo da vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos esses aspectos, irmãos, do culto verdadeiro. Primeiro, ele é um sacrifício vivo, santo e agradável, que aponta para as misericórdias de Deus. E nós precisamos entender o que estamos fazendo, a quem estamos adorando, por quê. E segundo, irmãos, para fazer isso nós precisamos não nos conformar com este século, mas nos transformar, ser diferença para este mundo, debaixo da vontade de Deus. E como consequência disso, irmãos, nós vamos cultuar a Deus com a nossa vida inteira. O culto a Deus não vai se restringir apenas ao ajuntamento público. A adoração não vai se restringir apenas ao cantar de músicas, de canções, mas será uma vida entregue em sacrifício, ao ponto, irmãos, de nos gastarmos intensamente, se for necessário, nos consumirmos
para fazer a vontade de Deus e cumprir a sua vontade. Voltando, irmãos, para o texto de Isaías, já finalizando. O interessante de ter esta vida como uma vida constante de adoração é vivê-la, né, de acordo com a vontade de Deus. O versículo 17 em diante diz: aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. É colocar em prática, irmãos, de fato, a transformação, a mudança. E aí, irmãos, Deus, ele é misericordioso, é bondoso, é gracioso. Apesar de palavras tão duras, apesar de palavras difíceis até de digerir, digamos assim, mas sempre Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia e proporciona restauração. Talvez, meu irmão, hoje você olhe para mim e diga: olha, presbítero Ricardo, eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou sentindo exatamente isso a respeito da forma que eu tenho cultuado a Deus. Deus tem um convite de graça para nós. Versículo 18 ao 20 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Há solução. Há restauração. Há uma chance de voltar, de restaurar, de limpar. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, serão brancos como a neve. Versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Mesmo diante de tudo isso, há solução. Deus nos chama para a restauração. Deus trata conosco, irmãos, porque nós somos filhos, através da sua palavra, através da sua vontade, da sua voz. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como é que você está no que diz respeito ao seu culto diante de Deus, a sua adoração. Não sei se você tem oferecido um culto hipócrita, um culto que ofende a Deus, que não o agrada. Mas eu quero dizer que se você sente que está fazendo, se você passou agora as páginas da sua consciência, se o Espírito Santo martelou aí no teu coração, na tua mente, que você se encontra nesse estado, eu quero te dizer que hoje você tem a oportunidade de se restaurar, de pedir perdão, de renovar a aliança com o Senhor e passar agora a adorá-lo verdadeiramente, a oferecer o culto que o Senhor merece, um culto que agrada a Ele. É isso, irmãos, que nós aprendemos de forma breve com esses textos. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, que nós possamos, independente que seja na igreja, que seja através dos vídeos, das transmissões devocionais, que nós possamos cultuar verdadeiramente a Deus, porque Ele merece, irmãos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Não ofereçam culto de qualquer jeito. Né? Esse tempo que nós estamos vivendo até nos possibilita muitas vezes fazer de qualquer forma. Começou a transmissão, eu coloco ali na televisão para escutar, saio, vou fazer outra coisa, fico mexendo no celular e faço de qualquer jeito. Eu estou escutando, estou dando ibope ali ao pastor, né? Aumentando a quantidade de visualizações, de inscritos. Não esqueça, é um culto, é um momento de adoração, é um momento de edificação. A palavra do Senhor está sendo pregada, louvores estão sendo entoados, pessoas estão suplicando, orando por você e por outros. Nós possamos, irmãos, adorar verdadeiramente a Deus em espírito e em verdade, de fazer dos nossos cultos, de fato, um momento que agrada ao nosso Deus, um momento que o exalta, porque Ele é digno. Agradeço mais uma vez a oportunidade cedida pelo pastor Gustavo. Que Deus abençoe você, a sua família, e que tudo que você fizer venha de fato culminar com a glorificação do nome do Senhor. Amém. Tu és a minha luz
e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Depois dessa palavra e desse tempo de louvor que nós dedicamos aqui ao Senhor, nós só temos que agradecer a Ele por falar aos nossos corações, por nos inquietar e por nos levar cada vez mais a adorá-lo de todo o coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entregar um culto ao Senhor, não do jeito que a gente quer, mas do padrão estabelecido por Deus. Lembre-se de Abel e Caim. Abel, irmãos, deu aquilo que o Senhor já havia requerido, sacrifício. Mas a Caim, ele deu o melhor da terra. Mas a questão, irmãos, não é o melhor no sentido daquilo que nós achamos que é bom, que o Senhor quer. Temos que dar o melhor daquilo que Deus quer. Não é o melhor daquilo que nós queremos, mas é o melhor daquilo que Deus quer. Que Deus te abençoe nessa noite. Deus te faça refletir sobre essa palavra preciosa que nós ouvimos e recebemos da parte dele, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Estamos chegando, então, ao final aqui da nossa transmissão. Agradecemos por você ter estado aqui conosco até esse momento. Que Deus possa ter grandemente falado contigo e abençoado sua vida. Estaremos de volta no domingo, às 10h30 da manhã, no Instagram. No Instagram não, vai ser aqui no YouTube agora, tá, gente? As crianças aí, a live das crianças agora vai ser pelo YouTube, tá bom, papais? Então se liguem aí. Tia Débora, domingo, vai estar transmitindo aqui já pelo nosso canal da igreja. Conecta aí a criançada, chama a criançada. Está sendo uma bênção aí para nossas crianças, né? Todas as aulas aí com a tia Débora. Então, domingo às 10h30 da manhã pelo YouTube e às 19 horas em nossa transmissão aqui para todos os irmãos e a todos aqueles que estão conosco, a nossa transmissão dos domingos, tá bom? Sábado haverá a reunião ali dos homens no Jitsi, tá certo? Os homens se conectem lá então no sábado, vai ser muito bom também, tá certo? E com certeza vai ser algo para enriquecer também os varões da nossa igreja aí. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de aprender do Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida do Teu filho, Teu servo Ricardo, que o Senhor continue sustentando, guardando, provendo sempre, ó Deus, para ele e sua família ali no campo de Parnamirim. E louvamos, Senhor, por essa noite, onde mais uma vez temos a convicção e certeza de que o Senhor falou conosco. Nos leva, assim, ó Deus, para um descanso e uma reflexão na Tua santa presença, e nos dá um dia de amanhã, ó Deus, repletos, ó Deus, da Tua segurança e da Tua provisão. Para a glória e louvor do Teu santo nome, assim nós oramos desde já agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado por estar aqui conosco. Beijo no coração. Fiquem na paz. Tchau.